Começa agora o podcast do Vibrantinho. Bate-papo com as personalidades do futebol, política, entretenimento, religião e muito mais. Siga-nos em nossas redes sociais. Podcast do Vibrantinho. Olá pessoal, tudo bem, gente? Está começando a primeira entrevista do podcast do Vibrantinho. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu recadinho aí também, deixe o seu joinha e ative o sininho para que você esteja sempre ligado nas próximas entrevistas que nós iremos fazer no podcast do Vibrantinho, tá bom? E hoje o nosso convidado é mais do que especial. Eu sou, como se diz, suspeito para falar dele, eu sou puxa-saco dele mesmo. É o Alberto Rodrigues, o Vibrante, o meu querido pai. Vibrantão, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Vibrantinho. É um prazer muito grande estar aí no seu primeiro podcast, né? Então, é engraçado que eu fico, né, quando eu vejo você me entrevistando, né? Credo, gente, mas eu já estou muito velhinho já, que é isso? Não, esse menino era levado demais, agora está me entrevistando aqui. Mas tá bom, é o passado, né? Porque a gente está há muitos anos aí na imprensa, né? Você sabe muito bem, né, que quando você nasceu eu já estava na imprensa, né? Nós vamos falar isso agora, né? Alberto Rodrigues Lima. Nasceu em 7 de agosto de 39. Em Divinópolis. Né? Uhum. Filho do Afonso Melo Lima e Exilda Rodrigues Lima. O senhor tem quantos irmãos, ô Vibrante? Fala pro pessoal aí. Nós somos quatro irmãos, né? 4 filhos lá. 4 filhos, quer dizer, então eu tenho o Evaristo, que é o mais velho, né? Está com 91 anos, né? O Afonso. Atleticano ou cruzeirense? Atleticano daqueles doentes. O Evaristo, então, atleticano. Puxou meu pai. Vovô era atleticano. O seu avô era atleticano doente também. E tem o Afonsinho, que é cruzeirense e americano. O Afonsinho é esse mesmo, né? O Afonsinho foi um bom jogador. Ah, é? Jogava muito bem, de lateral esquerdo. Até eu chamava ele de Newton Santos. Então, e tem o Hélio Bigode, né? Que é o mais novo, e eu sou... O senhor é o terceiro aí, sou no o caso. Terceiro. Então são 2 cruzeirenses e 2 atleticanos. 2 cruzeirenses e 2 atleticanos. E a mãe do senhor torcia para algum time? Mamãe era cruzeirense doente. Ah, é? Cruzeirense. Ela me ouvia demais, né? Eu vou ouvir o Bertinho, ela falava Bertinho, né? Bertinho. Vou ouvir hoje o Bertinho. Que eu comecei na Itatiaia em 1963, né? Então, desde 63 que ela me ouvia. Aliás, ela me ouvia quando eu era pequeno. Mas como é que... Conta essa história pra gente aqui. Quando vocês moravam em Divinópolis, vocês ficaram quanto tempo em Divinópolis? Depois vocês foram para Araxá, né? Não, o papai começou em Belo Horizonte, né? Ok. Belo Horizonte, nasceu Evaristo, que é o mais velho, né? Depois ele foi... Meu pai trabalhava na Rede Mineira de Aviação, né? É tipo a rede ferroviária. Era a rede ferroviária. Hoje já não existe mais, hoje já é outro nome. Isso aqui, tal. Então ele trabalhava lá já há bastante tempo e nós morávamos em Belo Horizonte. Aí depois ele foi transferido para São João del Rei, onde nasceu o Afonsinho, o Afonso, né, com o segundo. Voltou para Belo Horizonte, naquela época... Onde vocês moravam em Belo Horizonte? Vocês moravam em qual bairro? Eu morava quando nós... Quando o senhor nasceu, quando eu nasci em Divinópolis. O senhor nasceu em Divinópolis. Aí o seu pai foi para Divinópolis. Depois de Belo Horizonte para Divinópolis. Depois voltou para Belo Horizonte e depois foi para São João del Rei de novo, onde nasceu o Hélio, o Bigode. Então ele foi para Divinópolis, São João del Rei e Belo Horizonte, né? Então, e quando é que vocês foram para Araxá? Foi em 1944. Então, ele foi para Araxá e foi praticamente definitivo, né? Nós ficamos lá até eu ficar mocinho, até eu ficar já fazer o tiro de guerra, aquela coisa toda, né? Então nós chegamos lá em Araxá em 1944, 45, só que eu devia ter uns 10 anos, 8, 10 anos, um negócio assim, entendeu? Alberto, você considera que ser narrador de futebol é um dom?
Porque todo mundo me pergunta assim, como é que o seu pai consegue guardar os nomes daqueles jogadores, principalmente quando o time faz aquela mudança, né, de muitos jogadores, muda uma parte do elenco. Você considera que seja um dom que Deus te deu? Talvez seja um dom mesmo. Narrador de futebol é diferente do repórter, do comentarista. Ele já nasce mais ou menos com aquilo, entendeu? Já tem um pedigree, ou então nato ser um narrador de futebol, um grande narrador de futebol. Então já nasce com aquilo. Então é diferente. O repórter vai para... Ele vai aprendendo no jornalismo, né? No narrador já nasce. Evidentemente que ele vai aprender as coisas mais importantes da narração, essa coisa toda. Desenvolver, né? Essas coisas, tal. Por exemplo, eu comecei, né, evidentemente, quando era menino. Era meus 10, 15 anos de idade. Futebol para mim era tudo naquela época. Quando era desde menino era tudo, né? A gente morava em Araxá. Eu redeava jogos de botão, fazia meus times de botão, comigo mesmo, ou então com os companheiros, com os amiguinhos. E minha mãe, Dona Ezilda, né, falava assim, esse menino vai ser radiador de futebol. Radiador. Falava com os vizinhos, com as amigas dele, esse menino vai ser radiador de futebol, no rádio. E deu certo. Então, né? Sua mãe começou a profetizar. Exatamente. Então eu comecei a narrar futebol quando eu era garotinho, fazendo jogos de botão, né? Eu inventava, né? Então, porque não tinha televisão, né? Não havia televisão na época, então eu fazia, né? Tinha uma revista que chegava em Araxá toda semana, só de futebol, eram os campeonatos locais, aquela coisa. Então eu já conseguia saber os nomes dos jogadores, aquela coisa toda. Então, dali eu fui para... Comecei a narrar, depois estudava no Colégio Dom Bosco, em Araxá, e jogava as peladas lá, era um peladeiro e tal. Lá para os 15, 16 anos, eu fiz o primeiro teste no rádio. No rádio? Na rádio. De 15 para 16? De 15 para 16 anos, na Rádio Imbiara de Araxá. Foi lá que eu comecei a narrar os jogos do campeonato araxaense, campeonato de varziano, né? Eu tinha 16 para 17 anos, já comecei a narrar futebol lá. Alguém te ajudou? Por exemplo, te indicou? Não. Como é que você chegou? Você foi na rádio lá e falou, eu queria fazer um teste, como é que foi? Eu já conheci os caras lá, um era o Antônio, que era o mais velho e tal. Ele tinha um apelido que eu esqueci o apelido dele, engraçado. Então, eu quero narrar futebol, eu gosto disso, não sei o quê. Então falei, vamos narrar. Aí começou, a Rádio Imbiara de Araxá começou a fazer os jogos do campeonato local, né, de Araxá, era varziano, né? E ele arranjava um negócio que outro dia até eu conversando com uma pessoa, ele arranjava uns negócio de bambu. Eu falei, para que esse negócio do bambu, né? Hoje é que eu fui, porque era antena. Ele já sabia a parte técnica e tal, ele era o comentarista e a parte técnica, ele levava todos os jogos que a gente fosse. Nós íamos para o Barro Preto, para o Barro Alto, que era o outro bairro longe, tudo, levava aquela varetinha e eu só narrava, né? Porque ele levava para a minha voz, a voz nossa, chegar lá no estúdio da Rádio Imbiara. Então eu comecei assim, fazendo os jogos da Rádio Imbiara. Você lembra a primeira vez que você foi narrar um jogo no campeonato? Você lembra? Não lembro mais, assim, a primeira vez eu já não lembro mais. Eu tentei lembrar outro dia, não consegui. E recebia alguma coisa naquela época? Nada, absolutamente nada. Nada. Só um aperto de mão? Eu ia estar na rádio também à tarde, à noite, e fazia lá, já fazer os programas, de notícia, noticiário. Eu mais um outro companheiro, né, fazíamos o noticiário, né, de todo o futebol brasileiro daquela época, né. A gente não conseguia ouvir, por exemplo, muito pouco futebol mineiro, porque a única rádio que chegava lá, baixinha e tal, era a Rádio Confidência. Então a gente ouvia na Rádio Confidência, muito boa a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né, que era a famosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Tupi de São Paulo, Rio e tal. Então, eu aprendi a radiar futebol, né, ouvindo aqueles grandes locutores do passado, né, Jorge Cury, Pedro Luiz, Fiore Giliotti, que para mim foi um dos maiores, Pedro Luiz e Fiore Giliotti, né.
O Pedro Luiz, por exemplo, que era um grande locutor da Rádio Tupi de São Paulo, ele foi meu comentarista na Copa do México. Um ou dois jogos ele foi meu comentarista, né? Quer dizer, que coisa nada. Eu vi com rapazinho, menino, eu via ele narrar futebol, né? E foram trabalhar juntos depois? Depois foi trabalhar com ele, mas já tinha parado de narrar futebol, era apenas um comentarista numa rádio de São Paulo, que fez a Copa do Mundo junto com a Itatiaia e tal, naquela época. Então, isso são coisas do passado que a gente vê. E quando você foi a primeira vez, você começou lá em Araxá, o que seu pai e o que sua mãe falavam com você? Nossa, minha mãe ficava doidinha, né? Dona Isilda era minha fã, né? Nós éramos 4 irmãos, mas a Dona Isilda ela tinha um carinho, não sei se um carinho especial comigo, né? Então eu ficava até chateada com os irmãos, né? Mas os outros eram mais levados, né? Eu era mais caseiro, aquela coisa toda. Eu ficava mais perto dela, então ela tinha um carinho muito grande comigo. E seu pai? Meu pai também ficava. Meu pai também gostava muito de futebol, né? Ele fez um time de futebol em Araxá naquela época. Era o chamado Ferrocarril, porque ele era ferroviário. Tem um time Ferrocarril e eu também, quando já rapazinho, eu e mais outros companheiros, fizemos um time chamado City, Companhia Inimiga do Trabalho. Ninguém trabalhava. Companhia Inimiga do Trabalho. Era só futebol mesmo. A gente disputava o campeonato também, entendeu? O campeonato local. Nós disputávamos o campeonato local. Tal. Eu lembro que nós ganhamos umas camisas, era até vermelha e branca, de um camarada que era um gordinho, que foi candidato a vereador. Então, para a gente votar nele, ele arranjou o jogo de camisa para nós, né? Do City. E ele ganhou? Você lembra? Você ganhou? Eu acho que ele não ganhou, não. Então foi assim que a gente começou. Tal. Papai gostava demais de futebol, Afonso jogava futebol, o meu irmão jogava muito bem, era um lateral esquerdo, bom. O Evaristo não, o Evaristo depois ele foi presidente da Liga de Araxá de futebol. Todo mundo gostava de futebol, a família toda gostava. E o Bigode? Bigode também. Bigode era bom jogador. É? Vai jogar no meu time, no City. É. Bom jogador, muito bom jogador. Eu não sei por que não foi para frente, viu? Mas seria um excelente jogador profissional posteriormente. Então, eu fiz aquele teste na Rádio Embiara, nós passamos e tal, e começamos a radiar futebol. Aí vim para Belo Horizonte, nós voltamos para Belo Horizonte no ano de 2000, eu fiz o tiro de guerra primeiro lá em Araxá, e voltamos a Belo Horizonte no ano de 2000. Posso parar por aí? Se você quiser fazer a pergunta, eu quero continuar. Não, eu quero que você continue. Então, você veio para Belo Horizonte. Voltamos a Belo Horizonte no ano 2000. Então ficamos em Araxá, os rapazes foram todos criados lá em Araxá, nós filhos do Afonso e da Dona Isilda, né? Voltamos para Araxá. Aí foi a dificuldade, mas eu ficava com aquele negócio na cabeça, né? Eu quero ser ainda um narrador esportivo numa rádio aqui em Belo Horizonte, né? E foi difícil. Eu tinha um tio chamado Adalto, que ele trabalhava num lugar que tinha muito prestígio e tal, ele conseguiu que eu fizesse um teste na Rádio Confidência. A Rádio Confidência era a maior que tinha aqui. Era maior naquela época? Era onde que é rodoviária. O estúdio dela era onde que era onde rodoviária. Onde que é a rodoviária de Belo Horizonte? Hoje, né? É mesmo? Depois eles desmancharam. Então, arranjaram um teste para me fazer, mas o teste não foi para locutor esportivo. Foi para o locutor comercial, né? E tinha muito inglês no negócio, tem muita coisa em inglês, aí eu não consegui fazer direito, não passei, né? Aí fiquei naquelas pelejando, tentei na Itatiaia umas 2 ou 3 vezes e tal. A última vez que eu tentei na Itatiaia, a Itatiaia estava no edifício Balança, mas não cai, né? Amazonas, né? Era Amazonas, era uma zorra lá, era uma zorra. Então estava lá, eu e o Emanuel Carneiro, que é mais novo do que eu, fazíamos o programa da tarde lá, né? Não sei o que do esporte, eu não lembro mais, era um Pirelli nos esportes, um negócio assim. Então, e o Manuel era mais novo do que eu, nós dois fazíamos o programa. Mas a rádio já estava mal financeiramente, né? E teve um dia que chegou lá fui chamado lá pelo Januário Carneiro, que é o fundador da rádio. Era o fundador da rádio, que é Ludona. Uhum. Alberto, infelizmente nós estamos com problemas financeiros e tal. Nós vamos despedir você hoje e tal. Não sei o quê. Você tinha quantos anos? Você lembra mais ou menos? Devia ter
devia ter uns 20 anos. Assim. Mas 20 anos? Novo demais? 20, 21 anos, no máximo, não sei o que assim. Aí eu fiquei muito chateado, até chorei na hora. É mesmo? Até chorei na hora, né? Porque eu queria... Que era Estava começando sonho, né? ali, era um sonho para depois a gente ser um narrador de futebol, né? Aí ele falou comigo, uma coisa que eu jamais vou esquecer. Alberto, menino, chama assim, ele era, você vai voltar um dia para a Rádio Itatiaia sob suas próprias pernas. Porque eu fui para Itatiaia levado pelo Tancredo Antônio Naves, que era um amigo que a gente tinha, muito amigo da nossa família, né? Que foi depois genro do Tancredo? Ele casou com uma filha, com uma irmã do Januário Carneiro. Ah, tá. Entendeu? Tancredo Naves. Tancredo Naves. Não é Tancredo Neves, Tancredo Naves. Tancredo Naves, que já faleceu. Então é ele que me levou para lá. Então o Januário falou que eu ia voltar com minhas próprias pernas. Uhum. E voltei. Por quê? Mas quando você saiu de lá, aí você ficou afastado da rádio? Fiquei afastado, tentava alguma coisa, mas não conseguia. Eu trabalhava, meu irmão Evaristo trabalhava na Federação Mineira de Futebol. Então ele mandava para mim fazer, eu tinha uma máquina de escrever em casa, e ele aquelas fichas para me fazer ficha de jogadores que iam jogar no América, no Atlético, no Cruzeiro, no Metaluzina, aqueles times. Eu datilografava aquelas fichas aí. Quer dizer, foi alguns meses só, né? Ganhava um negocinho pequenininho, nem sabia quanto valia aquele negócio todo, né? Então, fiquei assim. Aí o seguinte, em 1962, uma rádio chamada Rádio Minas, que hoje não existe mais, era chamada Emissora do Lar, ela abriu um espaço para que fizesse um torneio não, para fazer uma competição de narradores e gente, repórteres e comentaristas da Rádio Minas, que ela só fazia música, o negócio dela era música, ela queria mexer, colocar o futebol. Então, apareceram 200 candidatos. Eu fui um dos 3 que ficaram até o final, entendeu? Uhum. Como narrador, um outro amigo meu como repórter, que era o Paulo Roberto, que foi um grande repórter na Rádio Itatiaia. Atleticano, né? Eu acho que era atleticano. Evidentemente que você nem conheceu muito pouco, você era menino, né? E o Vicente Gomes, que foi trabalhar também no estado de Minas. Nós fizemos uma equipe lá na Rádio Minas que deu certo. Nós irradiávamos os jogos do Campeonato Mineiro, né? E tal. O pessoal tinha até inveja da gente, com uma equipe boa e tal, tinha comentarista, tinha umas 5, 6 pessoas na equipe. E a Rádio Itatiaia ouviu as nossas submissões. A Rádio Itatiaia, o Oswaldo Faria, né? Que estava na época na Rádio Itatiaia. Ele ouviu e me chamou para lá. Naquela época não tinha celular. Não tinha então nada. como é que foi? Ele mandou um recado, ele conseguiu o seu endereço? Não, ele telefonou, tinha um telefone, né? Ele telefonou para mim um dia, não sei como conseguiu o telefone, que eu já trabalhava naquela época em seguros. Eu entrei em seguros em 1962, levado pelo Tancredo Antônio Naves também. Uhum. Né? E o meu começo para ganhar um dinheiro era os seguros, né? Entendeu? Então, no início, no abril de 63, eu fui chamado para a Rádio Itatiaia com carteira assinada. Entendeu? Por isso que eu falo que eu tenho 60 anos de rádio com carteira assinada, mas eu já tinha antes, né? Uhum. Amadoristicamente e tal, sem receber dinheiro, sem essa coisa toda. Na Rádio Minas, eu ia receber um dinheiro. Parecia que era assim, 10 mil negócio, mas 10 mil, eu não sei como é que era o dinheiro naquela época, eu já não lembro mais. Mas não recebi, não. Até hoje não recebi, nem vou receber, porque o dono já morreu há muito tempo. Então foi isso. Aí que eu comecei minha carreira profissional mesmo. Mas você não era narrador ainda do Cruzeiro, né? Não, do Cruzeiro não, eu era narrador. Narrador. E fui para Itatiaia e eu era o 5º narrador naquela época. 5º narrador. Então eu fui levando e tal, passado um ano e pouquinho, eu já era o 2º, o 1º, não sei o que, ficava aquele negócio assim. Solteiro? Solteiro. E a Dona Exilda só escutando? A Dona Exilda ficava fanática, né? Ficava Nessa época seu pai já tinha falecido? Não, meu pai faleceu em 1964.
fevereiro de 64. Quer dizer, ele me ouviu como narrador um ano e pouquinho apenas. Entendi. Né? E quando você chegava em casa, eles falavam o que com você? Seu eu- pai era de conversar muito ou seu pai era mais Não, calado? era mais ou menos igual eu converso pouco. Né? Falo muito no rádio, mas depois eu descanso. Então, mas aí ele falava, tá bom, meu filho, fiz isso mesmo, tal. Minha mãe também ficava... Te apoiava? Apoiava. Todos me apoiavam mesmo, né? E os irmãos? Ali que eu já estava ganhando um dinheirinho, né? Ganhava onde que eu trabalhava, nos seguros, que era Atlântica Boa Vista de Seguros, naquela época, e ganhava um dinheirinho da Rádio Itatiaia também. Né? Eu sempre fui assim, né? Eu sempre guardei mais dinheiro do que gastei. Né? Eu já pensava, meus filhos que virão, daqui a muitos anos, vão precisar de mim. É duro, né? Tá certo. É duro, Oswaldo. Agora, conta pra gente. Quando é que aconteceu a primeira oportunidade de você se tornar o narrador do Cruzeiro? Aí, passado algum tempo, porque antes que eu fui para Itatiaia, né, em 63, quando foi em 1966, já no meio do ano, a rádio ia fazer a Copa do Mundo da Inglaterra, a Rádio Itatiaia. Mas estava sem dinheiro também, ia fazer, não sei como ia fazer. Então, para economizar, ela ia mandar um locutor apenas. Naquela época, a Rádio Itatiaia conseguiu um locutor chamado J. Júnior, lá de Goiás, excelente narrador, a voz maravilhosa. E começou a narrar também junto comigo. Eu narrava um jogo, ele narrava outro e tal. Então ele foi para a Copa do Mundo, para ser um dos narradores. A rádio fez um convênio com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, foi o pessoal da Gaúcha e foi o pessoal da Itatiaia juntos, né, fazendo a Copa. E eu fiquei chateado naquela época, já novo, a gente era novo e tal, eu não vou para a Copa e tal. Nesse inteirinho, o Jário Anatólio Lima, que era o chefe da Rádio Confidência, que era a emissora maior naquela época, a Rádio Confidência, a Rádio Guarani, e depois Itatiaia. Ele me chamou para ir lá. Roberto, você não quer trabalhar aqui com a gente? Não sei o quê, você vai narrar e fazer outras coisas aqui. Aí eu pensei aqui, eu acho que eu não vou para a Copa e tal, a Itatiaia tá quebrada. Eu falei com o Emanuel. Manuel já era o Manuel que estava mandava, coordenando, né? Estava coordenando, né? Porque quem mandava era o Januário, que era o dono. Fundador. Eu ia sair da rádio e tal. Não, por que você... Eu saí, o Jário me convidou, vou para lá. Eu fui para a Rádio Confidência. Fiquei lá na Rádio Confidência até 1977, é muita coisa. E lá eu narrava futebol, escrevia crônica, era ancoragem, trabalhar como âncora, como repórter, como tudo. Foi até bom, porque eu aprendi muita coisa. Eu me lembro, por exemplo, que eu fazia o Jornal da Manhã na Rádio Inconfidência, a parte esportiva, né? Já levantava de madrugada, sua mãe, Dona Edith, ela levantava cedinho, né, para fazer o café para mim. Às vezes pegava até o carro lá na garagem, que já tinha carro naquela época, né? E eu saía cedinho para a Rádio Confidência, né? Para fazer o jornal. O trânsito era bom naquela época, né? Era bom, datilografava e falava, né? Então, era um jornal famoso na época, era o melhor jornal, muito melhor da Itatiaia naquela época, né? Então, quando eu saí, aí foi passando o tempo na Rádio Inconfidência, eu narrando mais Atlético do que Cruzeiro, lá na Rádio Confidência, porque o pessoal sempre a imprensa foi mais atleticana do que tudo naquela época, mesmo naquela época, era mais Atlético do que Cruzeiro, não tem dúvida nenhuma, isso é uma verdade. Ele mandava, naquela época já estava o José Silvério também, que foi um grande narrador na Rádio Bandeirantes de São Paulo, estava junto com eu, mas chamei ele para a Rádio Confidência, ele foi. E nós fizemos uma dupla, né, tal. Aí o Silvério saiu, foi para São Paulo, a rádio começou muito ruim, falei, gente, eu não estou gostando dessa Rádio Confidência mais. Aí eu parei em 77, falei, não quero mexer com rádio mais não. Falei, que isso? Não queria mexer com rádio mais. De tanto que eu estava chateado com a Rádio Confidência. Porque o Cruzeiro foi jogar contra o Bayern de Munique, numa disputa em mundial, e a rádio não vendeu para a gente ir lá para Munique. Então eu fiquei chateado também, parei, eu não quero saber de rádio mais não. Já estava tomando as dores lá do Cruzeiro? Eu gostava do Cruzeiro, né? Eu era mais cruzeirante do que atleticano, evidentemente, né? Mais cruzeirante, muito mais.
Então eu parei e fiquei só aí nessa época eu já saía já tinha saído das companhias de seguros que eu trabalhei, ou da companhia de seguros que eu trabalhei muitos anos, que é Atlântica Boa Vista, depois foi ser Itaú, aquele negócio todo. Eu estava na Cesita. Eu trabalhava na Cesita também, na parte de seguros. Fui chamado para lá. Companhia de Aços Especiais. Especiais de Itabira, que era a Cesita, né? Fiquei lá 19 anos, onde eu aposentei pelo INSS, naquela. Então, eu fiquei só ganhando o salário da Cesita, né? Naquela época, a inflação era terrível. 80%, na época do Sarney, não sei o quê, terrível, foi terrível. Então, o salário dava só para alguns dias em pontos, era difícil a vida naquela época. 80% de inflação é terrível. Era muita coisa. Muita coisa. Depois vieram o pessoal militar que melhorou o país muito. Então, como eu saí, aposentei, e aí a Rádio Itatiaia me chamou. Aliás, antes eu fui para a Rádio Jornal de Minas. Quem me chamou, eles tinham uma equipe boa lá na Rádio Jornal de Minas, era o Sérgio Ferrara, que já está falecido, que foi até seu patrão lá na prefeitura. Na prefeitura e tal. Sérgio Ferrara, o Mário Moreno, o Afonso Alberto, fizeram uma equipe muito boa. Afonso Alberto que me deu a oportunidade, foi o Afonso Alberto. Exatamente, Afonso Alberto, gente finíssima, né? Então eles tinham uma equipe muito boa. E me chamou para narrar os jogos lá também, né? Entendeu? E eu fui, mas sem pagar, sem dinheiro. Expectativa também. Sem dinheiro. Eu fui lá, eu gostava, né? Eu gostava mais de narrar do que do dinheiro, não sei o quê. Então fiquei narrando os jogos, uns 2, 3 meses lá na Rádio Jornal de Minas. Narrei, inclusive, aquela decisão Atlético São Paulo, em que o São Paulo venceu o Atlético. O jogo foi 0-0 no Mineirão, venceu nos pênaltis. Toninho Cerezo, que era seu amigo, né? Vizinho nosso, né? Errou pênaltis, aquela coisa, e o Atlético perdeu o título brasileiro dentro do Mineirão. Eu narrei aquele jogo pela Rádio Jornal de Minas. Itatiaia também estava vindo de novo. Vocês. A nossa equipe, né? Oswaldo de novo me chamou para... Alberto, volta para a Rádio Itatiaia aqui, né? Que nós vamos fazer a Copa do Mundo, nós vamos precisar de um narrador para fazer o jogo da Copa Libertadores da América, do campeonato, que não parou, do Campeonato Brasileiro e tal. Então eu fui. Foi a segunda vez que eu fui. Que eu voltei para Itatiaia em 1978. Passados uns 2 anos, o Vilibaldo Alves, que era o outro locutor da Rádio Itatiaia, grande locutor, fazia mais Atlético, saiu da rádio, foi para uma outra rádio que estava se ocupando em Belo Horizonte. E aí nós chamamos, eu dei até chama lá o Virigonza, que eu já conhecia o Virigonza, chama lá o Virigonza para vir para a rádio, eles chamaram o Virigonza. Quando o Virigonza veio, ficou aqui legal. O Virigonza narra mais Atlético, eu narro mais Cruzeiro. A rádio, né? Uma reunião que teve lá na época, com o Januário, com o Oswaldo e o Emanuelzinho, o Emanuel Carneiro. Então você passa a narrar mais Cruzeiro e o Virigonza mais Atlético. Aí fez essa divisão. Mais ou menos, fui em 1980, não sei o que. Agora, Alberto, você está falando aí de Oswaldo Faria. Eu lembro de um episódio que aconteceu. Uma vez eu cheguei em casa, você estava encostado no móvel lá do seu quarto, chorando. Não sei se você vai lembrar disso. Eu entrei e falei assim, o que foi, pai? Aí você falou assim, meu irmão morreu. Aí eu falei assim, mas irmão, mas qual tio? Aí você falou, não, Oswaldo morreu. Oswaldo foi um grande amigo seu, né? Muito. Ele era um irmão. Era um irmão mais velho. Não era amigo, era um irmão. Irmão. Então ele dava as broncas dele, né? Que o Oswaldo não tinha esse negócio. Ele tinha coragem para dizer a verdade mesmo? Tinha coragem para dizer a verdade. Ele falava mesmo aquilo que era. E conosco também, ele dava bronca, né? Você está errado nisso, tem que melhorar. Era assim. Mas ele me ajudava também muito, bastante. Ele sabia dos problemas que a gente tinha, né? Fora do trabalho e tal. Ele sabia, ele fazia. E você conviveu com Pinguim, conviveu com Cafunga, muito, né? Conviveu com outras pessoas lá. Essa turma era bacana. Era bacana. Nossa, o ambiente era maravilhoso. Não tinha disputa, nem ciúme, nem nada. Não tinha nada. Era a coisa mais bacana do mundo você estar numa redação da Rádio Itatiaia. O que você ria lá, porque saía cada piada, saía cada coisa. Impressionante. Era bom demais, né? Hoje é totalmente diferente. Fica feio.
pode falar, pode rir, mas não sei o que. Antigamente era bom. Só o pinguim estando numa redação é coisa maravilhosa. Era sensacional. E as viagens? Como é que eram as viagens? Viagem Tem alguma viagem que você tenha feito com Pinguim, Cafunga, Oswaldo? Diz que o Cafunga tinha medo de andar de avião, era verdade? Ele tinha medo, ele não gostava de andar de avião, não. Mas a primeira viagem que eu fiz com o Cafunga foi de carro. Foi em 1963. Estava começando a Rádio Tatiaia, o Cafunga já estava lá. Nós fomos de carro para fazer um jogo Cruzeiro e Fluminense amistoso, lá no Rio de Janeiro, naquele estádio vagabundo do Fluminense lá, nas Laranjeiras, né? Aí estava eu, Cafunga, e o Joselino também foi também. Joselino Souza Barros? Que trabalhava na rádio, ele ia fazer um negócio lá na Rádio Globo, não sei o que, do Rio, fazer um teste lá, ou ficar lá, não sei. Aí no carro, estava eu atrás, e o Cafunga, eu atrás e o Cafunga, não, e o Zelino, e o Oswaldo. O Zelino foi dirigindo, foi dirigindo o carro, tal. E o Cafunga cochilou, nós tiramos a dentadura dele. Ele está cochilando de boca aberta. Foi o Zelinho que tirou, o Zelinho era terrível. Era brincalhão pra caramba. Tirou o negócio dele. Ele acordou. Eu disse que está a dentadura. Eu não sei. Foi bacana. Então, fazia muita graça, né? O Cafunga, por exemplo, eu fumava. Em 1982, nós fomos fazer a Copa do Mundo da Espanha. Foi a primeira Copa que eu fiz na minha vida, foi na Espanha, em 82. E o Cafunga foi. O Cafunga aprontou pra caramba lá. Quando ele tomava umas, ele ficava doidão, né? Mas eu lembro uma viagem que nós estávamos fazendo de volta de Madrid para Barcelona, de carro, o Oswaldo dirigindo, né? Aquele jeitão dele. Dirigia mal pra caramba, mas dirigia. Eu estava fumando lá dentro do carro, aí eu esbarrei no Cafunga, caiu a cinza no Cafunga e me deu a maior bronca. Ô magrelo, senhor, para de fumar, não sei o que, eles falavam de magrelinho, né? Para de fumar, não sei o que, me deu uma bronca lá. Você sabe que eu parei de fumar naquele dia? Não fumei mais. Nunca mais? Nunca mais fumei. A bronca valeu, 1982. É isso. Agora, Alberto, conta pra gente aqui, Cruzeiro, você conheceu praticamente todos os presidentes, desde Felício Brant, né? Uhum. Depois teve muitos outros aí que passaram. Mudou muito daquela época para cá? Mudou. Paulatinamente as coisas vão mudando, né? O futebol ficou mais chato? Ficou mais chato. Ficou? O futebol daquela época era mais gostoso. Não era um futebol rico, não tinha muito dinheiro, por exemplo. Tostão, por exemplo, que naquela época que era um grande jogador, extraordinário jogador. Se fosse hoje, ele estava ganhando um salário de Messi. Uhum. Naquela época não, todo mundo ganhava pouco, tchau. E era difícil, por exemplo, o Felício Brant ajudou muito o Cruzeiro, ele pessoalmente. Inclusive ele morreu pobre. Quando ele morreu pobre. Essa que foi a verdade. Mas ajudou demais o Cruzeiro. Ele perdeu muito dinheiro nos negócios dele que tinha, as fábricas que ele tinha, tal. Para quê? Para ajudar o Cruzeiro. Era muito diferente. Mas conseguiu fazer grandes times, né? Por exemplo, ele fez o time da década de 60. Foi o Cruzeiro que venceu o Santos por 6-2 no Mineirão, num jogo sensacional. O Santos era o maior time do mundo naquela época. Pelé em grande forma, grande time, grandes jogadores, o time do Santos. O Cruzeiro venceu de 6-2, depois venceu em São Paulo por 3-2 e foi campeão do Brasil naquela época. Então ele fez um timaço. Por quê? O Mineirão também, ele viu que o Mineirão ia ser a redenção do futebol mineiro. Ele trabalhou demais, trabalhou nas escolas, levava os jogadores das escolas, todo mundo ficou sabendo quem que era o Cruzeiro, tal. E passou a ser um time de uma grande torcida, né? Uhum. Hoje a coisa foi diferente. Mineirão antigo era melhor? Eu achava eu achava melhor. Eu achava assim, era bom porque ele apresentava, tinha lá a parte daqueles que não podiam pagar. Geral. Chamado geral, né? Geraldino, que eles falam, né? Geraldinos, né? Era melhor. Agora o outro ficou mais bonito e tal, mas
Perdeu o glamour. Perdeu o glamour. Era mais glamouroso o Mineirão na época. Agora, na sua época, você, por exemplo, é verdade que subia a torcida do Atlético na Abrão Caran de um lado e a torcida do Cruzeiro do outro, e não tinha briga? Não, as brigas eram muito poucas. Então, o chamamento de apelidos, isso aqui. Às vezes eu ia para o Mineirão, narrar Mineirão, de ônibus. Deixava o carro lá com a sua mãe, você lembra? Deixava, porque vocês já eram pequenos ainda, né? Deixava o nosso carrinho lá com a sua mãe, que ela gostava também de dirigir. E ia de ônibus. Aqueles ônibus que iam para o Mineirão naquela época, né? Tinha ônibus que parava lá no centro da cidade, você pegava o ônibus e ia até o Mineirão. Ninguém me xingava, nada, às vezes conversava, né? Às vezes torcedor do Atlético, do Cruzeiro, de qualquer um. Então era diferente, era muito diferente. Está mais violento hoje, né? Muito mais. O mundo está mais violento, né? O mundo está mais. E futebol, que é uma peleja, né? Uma peleja grande, né? Entre dois times, também chegou nisso aí. Né? Então, está diferente, está muito diferente hoje. Muito diferente. Talvez hoje seja mais glamouroso, ou mais bonito, porque hoje é tudo moderno, né? Tá? Os estádios são modernos, são maior, né? Então, hoje pode ser um negócio. Tem a televisão que apresenta todos os dados. Antigamente não tinha poucos jogos pela televisão. Hoje é muito mais, então ficou. Hoje é comércio, é um grande mais comércio. Comercial, né? É comercial, é um grande comércio. O Jair Bala uma vez falou comigo, quando ele estava vivo, que ele falou: antigamente no meu tempo era 10 meia-boca, não, 10 craques e um meia-boca. Aí ele falou: hoje são 10 meia-bocas e o outro mais ou menos, pior. Tem time, por exemplo. Hoje é mais força, né, do que hoje é mais força, né? Intensidade. Hoje a parte física melhorou bastante, né? Então o jogador que não tem intensidade hoje não consegue jogar futebol, né? Não consegue jogar. Ou ele machuca, ou ele joga 20 minutos só e sai. Tem que ter intensidade. A gente vê hoje, por exemplo, o exemplo do Cruzeiro aí. Quando o Cruzeiro joga com a intensidade, ele consegue até resultado positivo. Quando perde a intensidade, ele perde o jogo também. É difícil. Deixa eu só registrar aqui e agradecer, né, aos nossos parceiros, né, dessa entrevista. Agrega Planos de Saúde, meu amigo, minha amiga, você que quer fazer o seu plano de saúde, quer fazer a sua cotação, Agrega Planos de Saúde, são 9 unidades em Belo Horizonte, tem Espírito Santo, Grande BH, 7 Lagoas e muito mais para você. A Agrega consegue reduzir em até 40% o seu plano de saúde, tá bom? E você que é corretor de planos de saúde e deseja trabalhar com uma empresa séria, que vai valorizar o seu trabalho, vai ser a sua parceira, a Agrega Planos de Saúde. Dá uma ligada lá na Agrega que você vai ser muito bem atendido pela equipe comercial. Um abraço aos amigos Volkmar, Coutinho, Efraim e a diretora de marketing, Ana Paula, que está nos assistindo, nos prestigiando aqui nessa gravação, nessa entrevista, tá bom? Agrega Planos de Saúde, empresa com qual eu tenho uma alegria em fazer parte dessa equipe, tá? La Crepe, creperia, o melhor crepe, Alberto, de Belo Horizonte, em Santa Teresa, perto de onde o senhor morou. La Crepe, creperia, lá na rua Dores do Indaiá, 84, os melhores crepes de Belo Horizonte você vai encontrar lá com meu amigo Elias, cruzeirense. La Crepe, o melhor crepe de Belo Horizonte há mais de 10 anos, naquele ambiente gostoso ali em Santa Teresa. Agora, se você quer almoçar com a sua família, eu vou indicar para você, tanto eu e o Vibrante, nós já fomos muito aí, o Vibrante ia lá quando era solteiro, Bolão, o rei do espaguete, lá na Praça de Santa Teresa. Quem nunca foi no Bolão pelas madrugadas aí, né? Comer aquele rochedão especial ou aquele espaguete muito gostoso. Bolão, o rei do espaguete. Um abraço aos amigos Cacau, Carlos Henrique, a Márcia, a Luciana e a Carla, desde 1961, né? Uma família servindo a nossa família. Massas Andreani, aquela lasanha gostosa, capelete canelone, mini salgados. Entra aí no Instagram da Massas Andreani, que é as melhores massas de Belo Horizonte para você, a verdadeira massa italiana. Um abraço ao meu amigo Marcelinho, cruzeirense doente, e você que está aposentado, está tranquilo e quer curtir sua vida, passear com a sua esposa no final de semana, gustavobrasil.com.br, os melhores carros antigos ou as peças para o seu carro antigo na gustavobrasil.com.br, as melhores raridades do Brasil,
peças para você também, gustavobrasil.com.br. E se você quer comprar um lote em condomínio fechado, quer desfrutar aí num final de semana num lugar bacana, trocar seu apartamento, vender sua casa, Rocha, Terra de Minas Empreendimentos, né? Que é o Terra de Minas Imóveis. Um abraço ao meu amigo Roberto Rocha, que tem as melhores opções para você, né? Em questões de condomínios, apartamento, casa. Você vai encontrar tudo no Terra de Minas, no Instagram, Terra de Minas, e fala com meu amigo Rocha, que você vai ser muito bem atendido, tá bom? Um abraço a todos vocês, muito obrigado aí por acreditar, né, no nosso trabalho, tá? Alberto, houve uma situação muito triste com o rebaixamento do Cruzeiro, né? E você estava lá no Mineirão nesse dia. Narrei Mineirão, jogo. Você narrou esse jogo, né? Foi triste demais. Você já esperava que isso fosse acontecer? Eu tinha sempre uma esperança, a cada jogo eu tinha uma esperança que o Cruzeiro não iria cair. Mas a coisa lá na diretoria do Cruzeiro estava tão ruim, tão podre, que a gente foi conhecendo o que estava acontecendo, assim, paulatinamente, o que estava acontecendo dentro da diretoria do Cruzeiro, né? Coisas terríveis, né? Que a polícia sabe que faz, todo mundo já fez coisas. E então, quando chegou o dia fatídico, né? Até naquele dia a gente tinha alguma esperança, né? O Cruzeiro venceu o Palmeiras aqui, acho que o Botafogo perdeu, o Ceará venceu o Botafogo, o negócio ainda tinha esperança. Aquele pênalti que o Thiago Neves errou contra o CSA. Você acha que ele começou ali, né? Você acha que eu sei, eu fico na tela. Porque eu gostava quando o Thiago estava jogando bem no Cruzeiro, marcava. Eu era fã dele, do Thiago. Aquele time daquela época. Era um timaço, gente. Aquilo não era time para cair, não, você acha? Não era time para cair, era um time só de jogadores experientes. Né? Eu nem lembro mais da escalação do Cruzeiro, mas eu lembro do Thiago e. Tinha Fábio, né? Tinha Robinho, Dedé. Era um time caríssimo, caro, né? Um time caríssimo. Então, porque o negócio foi lá dentro, né? Os jogadores acabaram. Ali contaminou, né? Foram os contaminados. Bastidores, você acha? Quando o treinador do Cruzeiro deixou o Cruzeiro, foi o Mano, né? Mano Menezes. Ele já não estava mais aguentando refazer o Cruzeiro, não estava conseguindo refazer o Cruzeiro, não estava conseguindo comandar o Cruzeiro, ele não tinha mais força para isso. Então o que ele entregou o cargo? Aí o Cruzeiro começou, entra treinador, entra isso aqui, entra Filipão, que fez um trabalho para não deixar o time cair, Vanderlei Luxemburgo, né, também chega, não conseguiu. Rogério Ceni entrou, não confusão conseguiu. Dilson Batista, entrou, fez porcaria, era um grande treinador também do Cruzeiro. E cruzeirense, né? O Adilson fez coisas muito erradas lá na escalação, essa coisa. Cada dia que passava a coisa ficava pior no Cruzeiro. Eu cheguei a falar muitas vezes que era o pior time do Cruzeiro de todos os tempos. E era mesmo, não tinha outro time. Isso aí foi nacionalmente julgado aí na imprensa, porque a coisa que eu falei que era uma verdade. Eu que acompanho o Cruzeiro desde a década de 60, quando eu narrei jogos da década de 60 do Cruzeiro, os títulos, quase todos os títulos do Cruzeiro ao longo dos anos todos, foi aquele o pior time do Cruzeiro. Não sei se foi de um ano para o outro, mas o time que estava montado era o pior de todos os tempos, não tinha como. Não. Aí vem a salvação, né? Que foi o Ronaldo, o fenômeno. Pegou o time, né? Trouxe paz. Trouxe a paz tudo, e conseguiu, né, com um time mais ou menos, não tinha grandes jogadores, conseguiu que o Cruzeiro voltasse à primeira divisão. Mas quando caiu foi um dia triste demais, né? Você lembra que o pessoal praticamente quebrou o Mineirão, quebrou né? Quase que todo o Mineirão, né? De raiva de tudo. E esse ano de 2023, qual que é a sua perspectiva? Esses jogos que você tem narrado aí, você acha que está dentro do combinado, vamos falar assim? Eu estou narrando aí, até para o pessoal não esquecer, eu estou narrando no canal de Samuel Venâncio. Canal Samuel Venâncio, que tem uma audiência muito boa. Não é porque eu estou lá, ele já tinha audiência muito equipe, boa, né? E talvez melhorou até, mas a equipe é muito boa, né? É uma equipe pequena, né? Com a Amanda, com o Buru, com a Amanda Buru, com o Valur, com o Gleison e com o Samuel Venâncio, que é um cara sensacional, né? Tem as notícias de primeira mão, tem né? Tudo. A notícia dele é fidedigna. Você pode
ouvi o Samuel Venâncio falar, isso vai ser verdade, isso não vai acontecer, porque está falando isso. Então, graças a Deus, nós estamos lá comandando e estamos com uma audiência realmente muito bacana no canal Samuel Venâncio. E você acha que esse ano o Cruzeiro vai ficar entre 10º, 12º? Exatamente. É aquele mais ou menos que o Ronaldo falou e a sua equipe também, que o Cruzeiro é um time para ficar no meio da tabela, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, é o que está ficando. Mas esses gols que estão faltando aí, que o pessoal não está fazendo, você não acha que pode fazer falta até o final do ano, não? O gol faz falta, né? O gol faz falta, muita falta, né? Isso aí pode... Praticamente nós estamos chegando já no final, faltando acho que 5 ou 6 rodadas, no final do primeiro turno, ainda tem um retorno todo. É um campeonato difícil. Campeonato difícil de ser disputado, né? Porque o Brasil é grande demais. Você gosta mais do Brasileiro, da Copa do Brasil ou da Libertadores? Eu gosto mais do Brasileiro. Gosto mais do Brasileiro. A Copa do Brasil é diferente, né? O mata-mata. O mata-mata depende do dia, do jogador, né? Aquela coisa toda. O Campeonato Brasileiro não, é uma sequência, né? Uma sequência e consequência que vai acontecer, né? Então eu prefiro esse Campeonato Brasileiro, é longo, né? Você sai daqui, vai para o Nordeste, né? Muito longe, do Nordeste você vai lá para o Sul, Sudoeste. Então é muito difícil a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas é um dos melhores campeonatos do mundo hoje, não tem dúvida nenhuma, né? Não é o melhor do mundo. Você fala, pode ser o melhor, não. O melhor do mundo é da Inglaterra, da Espanha, da Itália. Então, o Brasil está entre os melhores do mundo. Tem algum título do Cruzeiro, por exemplo, que você se emocionou mais? Olha, esse título que aconteceu, o Cruzeiro ganhou, para mim tá registrado. Foram muitos, né? Você narrou praticamente todos, né? Todos. Por exemplo, eu me lembro, o Luciano, seu irmão, seu prezado irmão, ele tinha uns 15 anos e tal, e eu fui fazer aquele jogo do Cruzeiro contra o River Plate, no Mineirão. Era a decisão da Supercopa Libertadores da América, que era um grande campeonato. Eram os campeões da Copa Libertadores da América que disputavam aquele título. O Cruzeiro perdeu lá na Argentina por 2-0, tinha que fazer 3-0 no Mineirão. Isso foi em 1991. O Luciano tinha acho que 15 anos, um negócio assim. Então ele foi comigo e tal. E o Cruzeiro ganhou de 3-0. Aquilo foi uma emoção muito grande para mim, né? Eu fiquei emocionado, diferente, né? E aquele título foi maravilhoso do Cruzeiro, campeão da Copa Libertadores, super campeão da Copa Libertadores da América. No ano seguinte, o Cruzeiro foi o bicampeão. E aquele título da Supercopa, da Libertadores da América também. 97? 97 também, aquele foi gol do Elivelto. Elivelto, né? Gol do Elivelto, né? Os títulos de 2003, Tríplice Coroa. O Cruzeiro tinha um time maravilhoso comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? Ele fez um time, conseguiu os jogadores que estavam lá em 2000, mais alguns reforços. Fez o Alex jogar. Foi o maior jogador do Brasil naquela época, o Alex Talento, né? Que eu chamava de Alex Talento Azul. Talento Azul. Fez um campeonato maravilhoso. Foi campeão mineiro, invicto, campeão da Copa do Brasil. E campeão brasileiro. Agora, esse negócio de você arrumar esses apelidos aí para esses jogadores, Mosquitinho Azul, Talento Azul, não sei o que, Tanque Azul, que foi o Oséias na época. Isso vem de onde, hein? De repente aparece. De repente aparece. Porque aos anos atrás, quando aqueles grandes locutores que eu já falei com você aí, né, no início, eles faziam também esse tipo de... chamava fulano de tal, isso aqui. Aquilo ficou na minha mente. Então, quando eu via uma possibilidade, eu achava, Alex, está voltando. Eu me lembro quando o Alex voltou, ele já estava no Cruzeiro, mas foi mandado embora, e o Vanderlei fez com que ele voltasse. Aí eu estava na missa do Cruzeiro, no dia 1º de janeiro, na igreja de São Sebastião, ali na Barro Preto. Estava lá a TV Alterosa, você já trabalhava lá na TV Alterosa, e o repórter veio me falar, o que você acha do Alex voltar? Eu falei, acho bom, ele vai ser o Talento Azul. Falei isso com ele na Alterosa. Aí pegou. Bacana. Alberto, se você pudesse voltar 5, 10, 15, 20, 30 anos e mudasse alguma coisa, você mudaria?
É muito difícil. Eu nunca pensei nisso, não. Não? Não pensei. Você se considera uma pessoa realizada no mundo esportivo por tudo que você viveu, por todas as suas... Desde o início, vamos voltar lá em Araxá, vamos voltar lá na Rádio Imbiara, até agora no canal do Samuel Venâncio. Você ficou muitos anos na Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia colocou, inclusive, na cabine, né? A cabine chama Alberto Rodrigues, né? Então... Você se considera uma pessoa realizada por tudo que você passou, todas as dificuldades, até chegar onde você chegou, pelo carinho das torcidas, não só do Cruzeiro, mas até o respeito que os atleticanos têm com você? Eu fico muito feliz, né, com isso, porque não é pelo fato de eu ter estado radiando futebol, aquilo que eu mais gostava, aquilo que mais almejava, queria, era ser um narrador de futebol, né? Eu consegui, às vezes as duras penas, mas eu consegui. Com noites, às vezes, de muito frio por aí, gelado, com tosse. Tomou chuva, Alberto? Já tomei chuva, com tosse, com bronquite. Mesmo assim, eu tinha que radiar futebol. Então, eu lembro uma vez que eu fui radiar um jogo em Curitiba, estava frio, terrível, eu estava com bronquite. Estava eu, Pinguim naquela época ele passou a ser comentarista. Eu narrava um jogo, fechava o microfone e tossia. Né? Aí eu pensei, Alberto, por que você aguenta fazer isso? Como é que você aguenta? Eu tenho que aguentar. Não tem como não fazer isso e tal. Mas me deu muito uma alegria. O futebol me deu uma alegria. Né? E eu consegui fazer a minha família, né, crescer com vocês todos, com os filhos e tal, com a minha esposa e tudo. Com o que eu ganhava no rádio, no seguro, essa coisa toda. E Deus foi muito, muito bom comigo, continuou muito bom comigo. Eu estou aí com essa idade que eu cheguei, ainda tenho a condição de estar narrando futebol. Porque narrar pelo YouTube, com o canal Samuel Venâncio, é a mesma coisa se você está no Mineirão, qualquer coisa, narrando na rádio, qualquer coisa. Então, graças a Deus. Quer dizer, eu realmente me cuido, eu sei me cuidar, porque... Quando tem um jogo sábado, eu já estou me cuidando a partir de hoje, de ontem, já comecei a me cuidar da minha voz, tá? Deixo de fazer certas coisas para ter ainda saúde. Preservar, né? Preservar a minha saúde para continuar trabalhando. Bacana. Então é isso. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os novos narradores, né, que estão começando, buscando um lugar ao sol, né? O que você passa de mensagem para essa turma? Eu acho que tem que ter paciência, né, daquilo que você vai fazer, né? Não é de supetão que você vai ser já o narrador de futebol. Tem que demora muito, né? Tem que apanhar muito, tem que ter tranquilidade. Né? Humildade? Humildade é muito importante, a humildade. Nesse meio, principalmente. Quando a pessoa que está superior a você, o seu chefe, vem falar, está isso, você tem que pegar aquilo como se fosse um aprendizado. Você melhorar aquilo que você está falando errado. E quantas vezes o Emanuel Carneiro já veio perto de mim falando, você está falando isso. Vou corrigir. Quantas vezes já aconteceu na minha vida, entendeu? O Oswaldo Faria falar isso. Quer dizer, você tem que ter humildade, né? E saber fazer aquilo de acordo com a sua consciência e tal. E cuidar da sua saúde. É um dos principais. Quando você está fazendo uma narração de futebol, porque é um pouco difícil você trabalhar só com as mãos e tal, só com a inteligência e tal. Como eu trabalhei muitos anos em seguro também, né? Ser narrador, você está usando o microfone, você está usando essa garganta, né? Sua mente, cuidar. Tem que ter um cuidado tremendo. Entendi. Muito cuidado. Bacana. As suas considerações finais, né? O que você manda de recado para a torcida do Cruzeiro? Não, eu agradeço estar presente aí no seu podcast, que bacana, seu primeiro podcast, muito bacana. Confesso que você falou coisas aí que, mesmo sendo seu filho, eu não sabia. Hoje eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Confesso isso para você. Mandando um grande abraço aos seus patrocinadores aí, né? Principalmente o Bolão, que a gente conhece muito. Bolão, a Grega que a gente está lá trabalhando junto, né? Tudo bacana. Lacrepe, Bolão, Massas Andriani, Terra de Minas, Gustavo Brasil, pessoal que realmente... Isso é bom. A gente fala de futebol, né? É muito bacana. Então, isso aí é excelente. Tá bom. Parabéns a eles aí.
Muito obrigado a você pelo convite. Eu que agradeço, viu, sua presença, sua participação. Muito feliz. Confesso, mais uma vez, que muitas coisas que o senhor falou, eu nunca imaginava que tinha sido, né? A gente começa a acompanhar só uma parte dos pais. Mas essa parte sua de infância, adolescência, eu não sabia que você tinha começado futebol, narrar futebol no rádio com 15, 16 anos de idade. Nunca imaginei isso na minha vida, né? E hoje, infelizmente, uma parte da juventude de 15, 16 anos não quer saber nem de trabalhar, quer saber de ficar só por conta dos pais. E você começou diferente e eu acho que você está, né, colhendo os frutos de tudo aquilo que você fez no seu esforço, no respeito dos seus pais, a valorização que seus pais também te deram, né? Que foi importante esse apoio, né? Muito importante. Os pais apoiarem os filhos é muito importante naquilo, porque dá uma ênfase. Dentro de casa é melhor. É verdade. Vibrantão, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. E até a próxima, se Deus assim permitir. Até logo. Um abraço, gente. Obrigado aí pela participação, por vocês terem acompanhado essa primeira entrevista do podcast do Vibrantinho. E na próxima tem grandes novidades para você, tá bom? Um abraço, obrigado.